de dúvida, podem perguntar no áudio. Então, boa tarde novamente, pessoal. Hoje eu vou compartilhar aqui com vocês a tela. Nós vamos ver a quarta semana do PET 2. Tá aqui, ó, PET 2. Deixa eu aumentar a tela. Quarta semana. E o assunto de hoje é soluções. Então, esse é o PET 2, né, de 2021. Soluções, segundo ano, beleza? Então, vamos lá, gente. O que são soluções, né? Quando a gente fala essa palavra para os alunos, eles falam assim, solução para os meus problemas. Infelizmente, não, gente. Soluções aqui na química quer dizer o quê? Misturas homogêneas. E vocês já aprenderam o que são misturas homogêneas. São aquelas misturas que você olha e parece que tem uma coisa só, tipo água e álcool. A gente sabe que aquele álcool que a gente está usando no dia a dia aí é o álcool 70. Tem água e álcool misturado. Só que a gente vê só uma coisa, só um líquido. Então, aquilo ali é uma mistura homogênea. E as misturas homogêneas são chamadas de soluções. No dia a dia, a gente trabalha com muitas soluções. A água que a gente bebe tem sais minerais dissolvidos, é mistura homogênea, então é solução, tá? Então, vamos seguir aqui. A definição está aqui, ó. Soluções são misturas homogêneas. Aí, gente, elas podem ser encontradas no estado gasoso, igual o ar. O ar é uma mistura homogênea de vários gases. Então, é uma solução. O álcool 70, o soro, é uma solução líquida. Quando está no estado líquido, prevalece, por exemplo, água e sal. O sal dissolve aqui na água, então é a solução líquida. Agora, olha a aliança. O ouro 18 quilates. Só um minutinho que eu vou aceitar um aluno aqui. O ouro 18 quilates, pessoal, o ouro 18 quilates, ele é uma solução sólida, porque aqui, ó, tem ouro, prata e cobre, só que eu tô vendo só uma cor, então é homogêneo. Então, isso aqui é uma mistura homogênea sólida, então é uma solução, ok? De que é constituída a solução, então? Por exemplo, antes de dar exemplo aqui, gente, no nosso dia a dia, aqui na química, nas próximas aulas, né, a gente vai trabalhar mais com soluções líquidas, que são as mais comuns do cotidiano. O que é uma solução líquida? É quando eu tenho um sólido dissolvido no líquido, ou então dois líquidos se misturando, água e álcool. É quando a fase líquida prevalece, tá? Então, o que é uma solução? Como que eu formo? Eu tenho esse soluto. Aí eu coloco na água, a água é o solvente. Aí eu formo a solução. Então, de que é constituída uma solução? É soluto mais solvente. Olha aqui, a água incolor ficou, né, azul. Por quê? Porque o sólido que eu dissolvi na água era azul, igual quando a gente vai fazer um suquinho de pó, né? A gente dissolve de morango, fica avermelhada, né, a água. Por quê? Porque é uma solução, é uma mistura homogênea. Eu dissolvi ali o soluto. Então, o que é importante saber aqui? Que a solução ela é constituída de soluto e solvente. E aí, vamos pensar no seguinte: o que é soluto, o que é solvente? Gente, gravem aí, vai perguntar lá no final. A água é solvente universal. Por quê? Porque a gente usa água para dissolver muita coisa no nosso dia a dia. Então, a água é conhecida como solvente universal. É a substância mais importante, né, gente, na nossa vida. O soluto é sempre aquela substância que está em menor quantidade. Então, grava assim, ó. O soluto é aquele que está em menor quantidade e o solvente é aquele que está em maior quantidade. Quando a gente junta os dois, a gente forma uma solução. Não sei se vocês já viram escrito no soro que a gente compra, vem escrito assim, ó, solução fisiológica. Por quê? Porque o soro é sal e açúcar dissolvido ali em água, praticamente. Tá? Gente, outro termo que eu quero passar para vocês e que vocês vão se deparar demais com ele é a solubilidade. O que é solubilidade? É a capacidade que um soluto, no caso, por exemplo, esse aqui, ó, que o soluto tem de se dissolver em determinada quantidade de solvente, tá? Então, solubilidade é isso. E cada soluto dissolve uma quantidade máxima no solvente. Tem um limite, igual. Eu tô fazendo um suco. Aí tem gente que põe açúcar, né? Eu não ponho, não. Aí tá pondo açúcar no suco. Aí vai mexendo, o açúcar vai dissolvendo na água. Só que a pessoa põe tanto açúcar, mas tanto açúcar, que vai chegar um momento em que parte do açúcar não vai dissolver, vai ficar lá no fundo. Então, quer dizer o quê? Que a solubilidade passou do limite. Solubilidade é a capacidade máxima que dissolve.
Se começou a não dissolver, quer dizer que passou do limite, tá bom? E a solubilidade, gente, depende da temperatura, tá? Geralmente tem exceções, mas geralmente quando a gente aumenta a temperatura, a gente consegue dissolver mais. Então a solubilidade é maior. Aí eu posso classificar soluções. Exemplo, eu vou dar exemplo do sal, que é o NaCl, é uma substância mais comum no nosso dia a dia. Esse exemplo aqui, isso aqui é tabelado, vem certinho para vocês, ó. Eu consigo dissolver 36 gramas de NaCl, que é o sal de cozinha, por 100 gramas de água. Quer dizer que se eu tiver 100 gramas de água, que é 100 ml, eu consigo dissolver 36 gramas de sal. É o máximo. Eu dissolvo menos até 36. Se passar de 36 gramas, eu não consigo dissolver. E isso aqui, esse valor, essa solubilidade do sal aqui, é a 20 graus. Depende da temperatura. Se ele der outra temperatura, ele vai te dar outro valor, é tabelado. O que você tem que saber interpretar? Que para 36 gramas de sal, dissolvem 100 de água. Isso aqui é para o sal, gente. Se fosse o açúcar, seria outro valor. Cada substância tem sua solubilidade definida. Perla, tem que decorar? Não. O exercício traz para a gente. Eu vou mostrar como que é cobrado isso, ó. Olha um exemplo aqui, ó. Eu tenho... o problema te forneceu isso aqui. Aí, eu tenho 30 gramas do sal em 100 ml de água. Gente, chegou no limite? O limite não é 36? Se eu coloquei só 30, dissolveu tudo, não dissolveu? E o que acontece? Eu posso colocar ainda mais. Então, quando eu coloco menos do que é estabelecido pela solubilidade, eu chamo a solução de insaturada aqui, ó. Quer dizer que eu não saturei. O que é saturar? É chegar no limite, tá? Então, se eu ponho 30 e o máximo é 36, quer dizer que eu não cheguei no limite. Então, a solução é insaturada, quando a gente põe menos do que pode. E se eu colocar exatamente 36, Perla, aí vai dissolver tudo. Só que chegou no limite. Saturou. Vocês já ouviram esse termo? Eu já saturei com essa pessoa. Muito chato. Saturar é chegar no limite. Se eu colocar exatamente 36, vai chegar no limite, aí a solução é chamada de saturada. E se acontecer isso aqui, ó? Eu colocar 40 gramas de sal, sendo que pode só 36, gente. O que vai acontecer? 4 gramas vão ficar lá no fundo. Por quê? Porque só posso dissolver 36 gramas para cada 100 de água. Então, essa solução que passa o limite, ela é chamada de saturada com corpo de fundo. No lugar de corpo de fundo, poderia aparecer a palavra precipitado ou ainda corpo de chão, beleza? Então, vamos lá. Eu trouxe um exemplo aqui, esse ainda não é do PET, mas só para vocês verem como que pode ser cobrado, olha. O problema te fornece, ó, a 42 graus Celsius, a solubilidade de certo sal é de 15 gramas. Só um minuto, gente. Boa tarde. Então, vamos lá, gente. A 42 graus Celsius, a solubilidade de certo sal é de 15 gramas para cada 100 de água. Gente, ele não falou qual sal, porque sal não é só aquele sal de cozinha lá da nossa casa, não, tá? Sal é um grupo de substâncias, existem vários sais. Aí, um certo sal, a solubilidade dele é 42 graus, é somente 15 gramas. É o limite, tá? Para 100 de água. Ele quer que a gente marque a alternativa que indica corretamente a solução que será formada nessa temperatura se eu adicionar 30 gramas, só que agora para 200 de água, gente. Aí eu falo para vocês e agitarmos convenientemente. Eu sei que, olha a resolução, que eu consigo dissolver 15 gramas em 100 de água. Isso eu sei, o problema me deu. Só que agora a situação dobrou. O volume de água foi para 200. Ele quer saber se em 200 gramas eu consigo dissolver 30. Vamos ver? Vamos ver quanto que dissolve em 200? Aí eu pego 200 gramas, ponho debaixo de água e X. Se em 100 eu dissolvo 15, de 200 eu vou dissolver o dobro, né, gente? É só multiplicar cruzado aqui, fazer uma regra de 3 simples, ó. 100 vezes X, multiplico cruzado, né? 100x, ó. E 200 vezes 15. Aí eu isolo o X. Matemática agora, ó. X vai dar 200 vezes 15 dá 3.000. O 100 passa para lá dividindo. 3.000 dividido por 100, 30. Ou seja,
Gente, em 200 gramas, eu consigo dissolver quanto? 30 gramas. Então, tá certa essa opção aqui, ó. Ele quer que a gente marque a alternativa que indica corretamente a solução que será formada nessa temperatura se eu colocar 30 em 200 de água. Se eu colocar 30, gente, vai ser o máximo. Eu calculei aqui, ó, para 200 de água pode 30. E se é no limite, quando é no máximo e é no limite, como que eu chamo a solução? Quem lembra? Alguém lembra? Quando... Saturada. Muito bem. A solução vai ser saturada. Se o valor que eu chegasse que fosse menos de 30, aí seria insaturada, né? E se passasse, seria saturada com corpo de fundo. Só isso. Gente, o que é diluição? Às vezes vocês não sabem definir, mas a gente faz isso demais no nosso dia a dia. É muito comum a gente realizar diluição. Por exemplo, você vai fazer um suco, não sei aqueles que vocês compram. Não é o café, não. O suco é depois. Vocês compram uma guari, sei lá, que é suco, né? Aí ele é muito forte, ele é muito concentrado. A gente fala forte, mas o certo é concentrado. Então a gente põe água, não põe, gente? Quando a gente põe água, a gente está diluindo. Ah, eu estou colocando, fazendo meu café, ficou muito forte. Eu ponho água para diluir. Então, diluir é isso aqui, ó. Acrescentar mais solvente, no caso é água, a uma solução mais concentrada. Mais concentrada é mais forte. Então, a gente tem aqui, ó. Quando a gente põe água quente em um café forte, a gente quer torná-lo mais fraco. Mas o correto na química é falar mais diluído. Que é o que, então, diluir? Acrescentar água aqui, ó. Tem um café que está muito forte, vou diluir, vou acrescentar água. Na construção também, é muito comum adicionar solvente à tinta para torná-la mais fluida. No caso aí, eles usam outro solvente que não a água, mas usa solvente. Então, eles só estão fazendo uma diluição. Eles usam outros tipos de solventes lá, tá? Aqui, ó, quando adicionamos a água ao suco, né? O suco está muito forte, muito concentrado, né? A gente está diluindo. Então, qual é a definição, né, de diluição? É um processo que a gente acrescenta mais solvente a uma solução que está muito concentrada, que está muito forte. O que acontece aqui, gente? Quando a gente adiciona solvente, a gente provoca aumento do volume da solução. Contudo, a quantidade de soluto permanece a mesma. Deixa eu exemplificar. Eu ponho açúcar no meu suco, só que o suco ficou muito doce. Aí eu adiciono água. Então, eu estou aumentando o volume ali da solução. Porém, a quantidade de açúcar, que é o soluto, continua a mesma. Não continua, gente? Não muda. Eu não mexi nele. O que eu fiz foi adicionar mais água, tá? Então, a quantidade ali que eu coloquei de açúcar continua a mesma. Só vai ficar mais fraco porque eu estou diluindo. Olha aqui, ó. Eu estou colocando... aqui tem uma quantidade inicial de soluto, que são essas representações aqui. Aí eu coloco mais solvente. O que vai acontecer? Essas partículas do soluto vão se espalhar mais. Por isso que, por exemplo, quando é o açúcar no café, o café vai ficar menos doce. Porque aqui o açúcar está muito concentrado. Aí, se eu ponho mais água, as partículas se espalham, tá vendo? Aí, por isso que fica menos doce, ó. Tá bom? Observação 1. Ó, muito importante, gente. Ó, os termos diluído e concentrado são usados para a gente comparar soluções, tá? Solução diluída significa solução com concentração pequena de soluto, tem menos soluto. E a concentrada significa concentração elevada do soluto. Olha aqui um exemplo no laboratório. Ó. Eu estou preparando soluções. Essa aqui, rosa mais escura e rosa mais clara. Qual vocês acham que é a mais concentrada? A rosa escura ou a rosa clarinha? Alguém sabe falar? Gente, aqui, ó. Concentrada é que tá mais forte a cor. Quando eu jogo água, vai diluindo, vai ficando mais clarinha. Olha aqui as verdes, ó. Essa aqui é mais concentrada, essa é mais diluída. Porque se o verde tá mais claro, é porque eu adicionei água. Mesma coisa que com a azul. Então, a gente costuma muito fazer isso no laboratório, ó. Os químicos fazem isso. Eles pegam uma solução concentrada e vão adicionando solvente. A água é o mais comum, né?
Aí vai diluindo, vai ficando mais clarinho, tá bom? Observação 2. Ó, isso aqui é muito interessante. Ó. Não confunda dissolver com diluir. O que é dissolver? Eu estou colocando açúcar lá no suco, eu estou dissolvendo o açúcar, tá? Aqui, ó, quando eu misturo um pó para refresco em água e mexo bem, o pó está sendo dissolvido na água. Agora, diluir, eu já falei para vocês, diluir é acrescentar água. Dissolver é dissolver algum soluto na água, beleza? Pronto, gente, a matéria dessa semana é esta. E agora nós vamos começar a resolver as atividades propostas. Como sempre, são 5, tá? Questão 1. Identifique as questões falsas e explique o que está errado. Se for verdadeiro, não precisa explicar, mas as falsas nós temos que explicar. Questão 1. A mistura de cobre com zinco é uma solução sólida. Ô, gente, a mistura de cobre com zinco é conhecida como uma liga metálica, igual o ouro da aliança. Tem uma cor só, tá? O cobre e zinco é chamado de... Não é latão, fugiu o nome, gente. É uma liga conhecida como... Não, peraí. Eu vou lembrar aqui e falo para vocês. Cobre com zinco. Fugiu. Mas é tipo o ouro, cobre e prata. Aqui tem ouro, cobre e prata. É uma solução, tá? É uma solução sólida. Então, essa aí está correta, tá? Agora, a 2. 2. Soluções saturadas apresentam soluto... Saturada, hein, gente? Olha aí. Soluções saturadas apresentam soluto em quantidade menor que o limite estabelecido pelo coeficiente de solubilidade? Gente. É quantidade menor? O que vocês acham? Saturada. Não, gente. Solução saturada é que chegou no limite, já está no máximo aí. Quantidade menor seria solução insaturada, tá bom? Gente, é latão mesmo. Conferir aqui, ó. Quando eu tenho cobre e zinco, eu formo latão. Então, gente do céu, tá escrito aqui. Um latão. É uma mistura de cobre e zinco, tá? Onde a gente usa o latão? É muito usado para fazer bijuterias. E parece ser um sólido só, tá? Agora a 2. Gente, tá errada. Por quê? Porque solução saturada é aquela que tem a quantidade máxima de soluto. E não aquela que tem menor que o limite, tá? 3. A variação da pressão e temperatura não altera a solubilidade dos gases e nos líquidos? Gente, altera. A gente viu que a solubilidade depende da temperatura e da pressão também. Por exemplo, no refrigerante. Por que eu estou falando do refrigerante? Eu tenho no refrigerante gás carbônico dissolvido. Só que ele está lá dentro sob alta pressão. Vocês já viram que quando a gente abre a garrafa de refrigerante, não sai todo o gás? Porque você diminuiu a pressão. Então, a pressão altera a solubilidade. O gás carbônico ele estava solúvel ali no líquido refrigerante. Se a gente diminui a pressão, que é quando a gente abre a garrafa, eu estou alterando a solubilidade. Então, essa aí está errada, tá? E a explicação eu coloquei aqui embaixo, porque aqui não cabe. 4. O álcool é apolar e, por isso, não se mistura a solventes polares como a água. Deixa eu explicar um pouco para vocês ainda, que a gente ainda não viu essa matéria de polaridade. Gente, nós temos, grosseiramente falando na química, que substâncias semelhantes dissolvem seus semelhantes. Por exemplo, se o álcool dissolve na água, eles têm características semelhantes, tá? Se a água não mistura com óleo, é porque água e óleo não têm características semelhantes. A gente tem na química que apolar dissolve em apolar e polar dissolve em polar. E depois vocês vão aprender isso aí, como que classifica. O álcool, gente, eles estão falando aqui que ele é apolar. E por isso não se mistura em solventes como a água. A gente sabe que o álcool mistura na água, não mistura, gente? O álcool, ele é polar. Na verdade, o álcool ele é uma molécula especial que ele também dissolve em substâncias apolares.
só que ele é mais polar. E a gente sabe que ele mistura na água, gente. Esse assunto aí é top do cotidiano nosso, que a gente usa o álcool 70, que é álcool com água, e sabe que os dois misturam-se, tá bom? Beleza, então a 1 foi isso. 2. Analisando as embalagens dos produtos de limpeza, verificamos que alguns possuem embalagens transparentes e outras foscas. Aqueles salgadinhos, as embalagens são foscas, não sei se vocês já repararam. Se lermos as instruções do rótulo dos produtos de embalagens foscas, provavelmente iremos nos deparar com a informação. Olha a informação que vem. Para a conservação da qualidade do produto, mantenha o frasco fechado em local protegido do sol e do calor. Ou seja, vem escrito assim, ao abrigo do sol. Por quê? Se vem na embalagem fosca, gente, é porque o sol, né, a temperatura pode alterar ali, degradar as substâncias que estão ali dentro, entendeu? Então, por isso que tem que ficar longe. E essa orientação, então, seguindo aqui, pode ser entendida quimicamente. O calor aumenta a pressão dentro de todos os produtos de limpeza, desde que estejam com embalagens abertas? Errado, gente. Ele poderia influenciar se a embalagem estivesse fechada. Se estiver aberta, as substâncias vão sair aí para o ambiente, tá? Não tem pressão em lugar aberto. B. O calor e raios do sol podem alterar o volume dos produtos com ele fechado? Não. Se está fechado ali, mesmo se tivesse aberto o volume, não aberto até que alteraria, mas ele iria para o ambiente, tá? Então, essa também está errada, não altera. C. A quantidade de soluto, que é o que está ali dentro dos produtos, pode alterar se a embalagem estiver fechada? Não, gente. A embalagem está fechada, então o que está ali dentro vai continuar. Errado. Não tem como escapar, né? D. O calor e os raios solares podem degradar o produto de limpeza, porque esse caso aí é um produto de limpeza, diminuindo a concentração do agente limpante. Isso pode acontecer. O calor, gente, é a temperatura maior. E as reações químicas são aceleradas quando aumenta a temperatura, tá? Por exemplo, eu já fiz muito laboratório com os alunos. Pega um sorrisal, um comprimido, e põe em água. Água normal, 25 graus. Ele vai, né, reagir ali e formar bolhas. Se a gente põe na água quente a 70 graus, é muito mais rápido, ou seja, a reação química ocorre mais rapidamente. Como aqui é o produto de limpeza, ele reage, se estiver muito quente, e vai degradar o produto e diminui a concentração do agente limpante. Essa está corretíssima, tá? A letra E fala que o calor e raios do sol altera a pressão e o número de mols dentro dos produtos. Não, número de mols, gente, já viu, é a quantidade do produto, não vai mudar ali dentro, porque está fechado, então não altera. Então, a correta aí é a letra D. É o termo certo de falar. 3. O trecho abaixo foi retirado de um rótulo de alvejante à base de cloro de uso geral. Aqueles alvejantes que a gente compra aí. A composição, vamos ler. Hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio, água e perfume. Teor ativo de cloro. Gente, como a função principal é da água sanitária que você está falando, é o cloro ali, então é ele que é o agente ativo ali. E ali a gente tem 2% a 2,5% de cloro em massa, peso por peso é em massa, tá? Assinale a alternativa correta. O solvente é o hipoclorito de sódio. Gente, hipoclorito de sódio é a fonte de cloro, é o que está em menor quantidade, ele é o soluto, tá? Ele é um dos solutos, porque tem esse aqui, o sal, a água é o solvente, tá? B, a água é soluto universal. Olha como que é pegadinha, gente. A água não é soluto. Soluto é o que está em menor quantidade. A água é solvente. É o que está em maior quantidade aqui. C, o solvente é o perfume? Não, é a água. O perfume é só uma essência que eles colocam ali, bem pequena quantidade, porque essência é caro. D, hipoclorito de sódio é um dos solutos? Sim. A água é o solvente, o resto tudo é soluto. Tá? O hipoclorito de sódio ele está em 2% a 2,5%. Ele é o soluto, um dos solutos.
tá? Então, aqui eu coloquei para vocês lembrarem que a água é o solvente universal, o soluto é aquele que tem menor quantidade, o solvente que está em maior quantidade. Então, a gente, com isso, vê que é correto aqui é a letra D. A E está errada, falou que o hidróxido de sódio, que é esse aqui, ele é solvente. O solvente hidróxido de sódio, ele é corrosivo. Não pode deixar cair na mão, queime tudo. Só que ele não é solvente. A palavra errada é essa aqui, ó. Ele é soluto. Solvente é água. Beleza? 4. Essa aqui, ó, eu já vi aluno falando, ó. Um estudante estudando soluções em química, que é a matéria que a gente começou, foi à cantina de sua escola e pediu uma água gasosa. Aí sua professora de química, que também estava ali no local, ao ouvir a frase, mostrou reprovação. Água gasosa? Explique o incômodo da professora ao pedido do aluno com o olhar químico. Gente, a água que a gente bebe está no estado gasoso? Não, ela está no estado líquido. O que o aluno queria falar, na verdade? Eu quero uma água com gás. Porque o gás que vem na água com gás que a gente compra é o gás carbônico, não é água. Então, a gente bebe água líquida com gás. Então, a explicação seria, você pode colocar aí. Água gasosa é vapor, e a gente não toma vapor. Provavelmente, o aluno queria o quê? Água com gás. Então, essa é uma das explicações. Vocês podem explicar com as palavras de vocês. Mas seria uma explicação legal aí, tá bom? 5. Essa aqui fala de saturação, que a gente aprendeu, ó. O único cristal de um sólido é adicionado a um becker, isso aqui é um becker, contendo uma solução daquele mesmo sólido. Por exemplo, eu tenho no recipiente água e sal. Aí eu coloquei mais um cristalzinho de sal, o mesmo sólido. Considerando as situações a seguir, qual é a correta? Gente, vamos lá, letra A. A situação B, que é essa aqui, aconteceria caso a solução inicial fosse insaturada? Sim, gente. Se a solução inicial for insaturada, ali tem menos sal dissolvido, então eu posso pôr mais. Então, se eu pôr um cristal, né, não vai alterar. Então, essa tá certa também. Então, vai ficar desse jeito, ó. Vai acontecer se a solução anterior for insaturada. Letra B. A situação B aconteceria caso a situação inicial fosse saturada. Gente, se eu já tenho uma solução saturada, já está no limite, se eu colocar mais um cristal do sal, esse cristal vai para o fundo. Não vai ficar na situação B, não. Tá? Então, tá errada essa. Não vai acontecer situação B se eu pôr um cristal em uma solução saturada. Porque saturada já está no limite. Se eu colocar um cristal, ele vai ficar no fundo, ele não vai dissolver quando estiver no limite. Gente, nós vamos discutir todas, porque essa questão eu acho que houve um erro de, sei lá, eu acho que na pergunta, eu acho que poderia ter marcado a incorreta, porque aqui a gente achou, nós vamos achar 3 corretas. Tá bom? Às vezes, no final, era uma questão não só de uma opção, às vezes ele poderia ter perguntado não qual alternativa, mas quais, porque tem mais de uma certa. Olha a letra C. A situação A ocorreria caso a solução inicial fosse saturada. Acabei de falar, se eu tenho a solução saturada, está no limite, e eu coloco um cristal, vai ficar assim, igual a situação A. Então, essa letra C está certa. Letra D. Ocorreria o demonstrado em C, que é isso aqui, caso a solução inicial estivesse supersaturada. Gente, essa também está certa. Se a solução está supersaturada, é mais do que pode. Então, vai acontecer isso aqui. Se a gente colocar mais um cristal, vai perturbar o sistema e todas aquelas partículas que não dissolviam vão ficar aqui. Então, essa está certa também. E a E fala que caso a solução inicial estivesse insaturada, poderíamos observar a situação A após a adição do cristal? Não. Se ela tivesse insaturada, eu observaria a situação B. Já falei lá na letra A, ok? Então, a aula que vem será a concentração de soluções. Nós vamos aprender, por exemplo, se eu tenho 5 gramas de açúcar em 100
ml lá de café. Qual é a concentração desse café? Então, aula que vem nós vamos novamente aos cálculos, ok? Deixa eu voltar aqui para vocês. Eu vou encerrar. Então, semana que vem nós vamos ver os cálculos. Então, até mais. Espera aí que eu vou indo falar com vocês. Um abraço.